Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para mais uma live. Deus está escrevendo a sua história. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar um hino de vitória. Você vai ver quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Glória a Deus. Deus está escrevendo a sua história. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, é te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar Um hino de vitória. Você vai ver quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, Toda a tristeza que tem no teu coração dará lugar à alegria que te espera. persevera. Não vai parar, a ordem do Senhor é pra continuar. Você vai ver quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente Ele poderá falar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente Ele poderá falar. O escritor O escritor está escrevendo a sua história. Somente Ele vai dizer o dia e a hora. O escritor está escrevendo a sua história. Somente Ele vai dizer o dia e a hora. e a hora. Ele está escrevendo. Ele está escrevendo. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos. Vamos para mais uma live, ministrar a palavra de Deus aqui, certo de que Deus vai edificar a sua vida, abençoar a sua casa, a sua família. E nós vamos começar com uma oração. Você que está chegando aí, vai compartilhando essa live, convidando outras pessoas.
e Deus há de te abençoar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos pela oportunidade de estar aqui nesta noite para glorificar o teu nome. Foi o Senhor quem nos deu a vida e o fôlego de vida. É o Senhor quem tem nos sustentado de pé. É o Senhor quem tem abençoado a nossa família, o nosso ministério. E é o Senhor quem tem posto uma palavra no nosso coração para edificar outras vidas. Abra minha porta da tua palavra, Pai. Fala com os nossos amigos agora e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Esperar meus amigos chegarem aqui e já vamos ministrar a palavra de Deus. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não toda tristeza que tem no seu coração. Glória a Deus. Esperar meus amigos chegarem e já vamos ministrar a palavra de Deus. E não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Glória a Deus. Esperar meus amigos chegando aí. Já vamos ministrar a palavra de Deus. Deus está escrevendo a sua história. Às vezes parece. Glória a Deus. Deixa eu ver quem já chegou aí. Glória a Deus. Vai compartilhando essa live, convidando outra pessoa. Meu amigo pastor Ismael já está aí. Deus abençoe. Vamos começar a ministrar a palavra de Deus nessa noite. Hebreus capítulo de número 10, verso de número 38. Hebreus capítulo de número 10, verso de número 38. Está escrito assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Meus amados, Deus me deu um tema para o seu coração, para mim, para a sua vida nesta noite, que tem muito a ver com os dias em que vivemos. Dias de luta, de prova, de aflição, de angústia, de guerras, de doenças. Dia em que o ser humano procura, quem sabe no remédio, no médico, alguma coisa que possa fazer com que ele se alegre ou que ele tenha esperança de dias melhores. Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, o verso de número 38, ele deixa um dos maiores ensinos para mim e para a sua vida. Ele diz que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer nele. Nesta noite eu quero falar sobre pessoas que receberam de Deus um chamado, receberam de Deus uma promessa, receberam de Deus algo para realizar nessa terra e não podem recuar por conta do seu chamado. Eu observo que o escritor aos Hebreus, na galeria dos heróis da fé, no capítulo de número 11, ele nos dá vários exemplos de homens que venceram por optarem por não recuar. Veio a luta e eles não recuaram. Veio a prova e eles não recuaram. Veio a dor e eles não recuaram. Veio a angústia e eles não recuaram. Veio os problemas e eles não recuaram. Veio as aflições e eles não recuaram de tudo que eles podiam sofrer por conta do Evangelho. Então o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, verso 37, ele deixa para nós um exemplo de um homem que quer vencer. O exemplo de um homem que quer exaltar o nome do Senhor e chegar aonde Deus quer que ele chegue. Como? Não recuando, independente da aflição da vida. Não recuando, independente da dor que lhe sucede. Não recuando, independente de qualquer problema. A Bíblia diz no capítulo de número 10, verso de número 38 de Hebreus, que o justo vive da fé. Ou seja, quem tem fé vive. Quem tem fé acredita. Quem tem fé vai para cima.
Quem tem fé dá continuidade. Quem tem fé alcança os planos e os propósitos que Deus estabeleceu para a sua vida. Então o justo, ele vive da fé. O justo não vive da aparência humana. O justo não vive de dinheiro. O justo não vive de notícias da Rede Globo. O justo não vive de coisas humanas, não. O justo, ele vive da fé. Porque quando uma pessoa é justa, ela entende que a fé é o combustível que vai levar ela até Deus. A fé é o combustível que vai fazer com que essa pessoa viva os planos de Deus. Abraão precisou de fé, José precisou de fé, Josué precisou de fé, Isaac precisou de fé, Jacó precisou de fé. Todos os homens da Bíblia fizeram uso da fé para alcançarem aquilo que Deus designou para a vida deles. Então o escritor aos Hebreus está dizendo, mas o justo viverá da fé. Ou seja, é a fé que alimenta a vida de um justo. É a fé que não deixa um justo parar. É a fé que não deixa um justo recuar. É a fé que não deixa um justo voltar atrás. É a fé que não deixa o justo bater em retirada. Por isso o escritor aos Hebreus disse, o justo viverá da fé. E se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer nele. Talvez você que está me ouvindo nesta noite, no meio desta luta, desta prova, desta angústia, desta peleja, no meio de tantas aflições que sucedem à sua vida, você já pensou em recuar. Recuar por causa da prova, recuar por causa da luta, recuar por conta do inimigo, recuar por conta das calúnias, recuar por conta da inveja, recuar por tantas coisas que nos sucedem. Mas o escritor aos Hebreus está dizendo, o justo, ele vive da fé. E se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer nele. Eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração nesta noite. Você não pode recuar no meio da luta. Você não pode recuar no meio da angústia. Você não pode recuar no meio da dor. Você não pode recuar no meio da aflição. Você não pode recuar no meio da peleja. Você não pode recuar por causa de uma calúnia. Você não pode recuar por conta de uma inveja. Você não pode recuar porque alguém te compreendeu mal ou fez um mau entendimento da sua vida. Você tem que cumprir a sua carreira. Como disse o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa, a qual o justo juiz dará não somente a mim naquele dia, mas a todos que amarem a sua vida. O escritor aos Hebreus está falando sobre um segredo para nós vivermos o propósito de Deus, um segredo para nós vivermos aquilo que Deus tem para nós, um segredo para nós tomarmos posse da bênção de Deus. Então ele diz, o justo viverá da fé, e se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer nele. Então Deus está dizendo, só vai agradar a Deus quem não recua, só vai agradar a Deus quem não para, só vai agradar a Deus quem não retrocede, só vai agradar a Deus quem não para. Talvez você chegou nesta noite, nesta live, ou vai ouvir amanhã ou semana que vem, e o inimigo da sua alma está dizendo, você tem que recuar porque os dias são difíceis, você tem que recuar porque a aflição chegou, você tem que recuar por conta das provas. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer nesta noite, o justo vive da fé, o justo é alimentado pela fé, o justo caminha pela fé, o justo anda pela fé, o justo vence pela fé e o justo é vitorioso por conta da fé que há em Cristo Jesus. O escritor aos Hebreus, ele nos dá algum exemplo de fé para que nós pudéssemos continuar e não recuar no meio da crise ou da luta e viver aquilo que Deus tem para nós. Olha o que ele diz no capítulo de número 11, verso de número 1 em diante. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados,
de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, e alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e o construtor é Deus. Observa o tanto de exemplo de homens que conseguiram vencer, conseguiram romper, conseguiram alcançar e conseguiram chegar no plano e no propósito de Deus, porque fizeram uso desta palavra chamada fé. Então a Bíblia está dizendo que se o justo quiser viver, ele tem que fazer uso da fé. E tem mais, ele não pode recuar por conta das provas. Pensa na prova de Noé, pensa na prova de Abraão, pensa na prova de Isaque, pensa na prova de Jacó, pensa na prova de José, e a Bíblia diz que nenhum deles recuou, mas antes fizeram uso da fé para alcançarem, para chegarem aonde Deus queria que eles chegassem. Eu tenho uma mensagem de Deus no seu coração, dentro desse bojo, dentro desse tópico que Deus deu para nós sobre não recuar. Se você usar a fé, Deus lhe fará chegar aonde Deus prometeu. Se você usar a fé, você alcançará lugares sobrenaturais. Se você usar a fé, você tomará posse de tudo que Deus tem para a sua vida. Deus está dizendo, independente da prova, independente da luta, independente da dor, independente da angústia, use a fé e não recue, porque lá no final, Deus está te esperando para te coroar com vitória. Eu encerro agora aqui essa rápida reflexão para o seu coração. Abel, pela fé, ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, e Deus aceitou o seu sacrifício. A Bíblia diz que Enoque, pela fé, foi trasladado e alcançou testemunho de que agradara a Deus, e não se viu mais, porque Deus o tomou a si, porque ele não recuou. A Bíblia diz que Noé, irmãos, construiu uma arca. Ele fez um grande barco, ele fez uma arca grande e salvou sua família no meio do dilúvio, porque ele não recuou. A Bíblia diz que Abraão, irmãos, ele ofereceu o único filho que tinha para Deus, ou levou para oferecer, e agradou a Deus porque não desistiu e não recuou mediante Deus querendo prová-lo. A Bíblia diz de tanta gente que habitou como Isaque em uma terra que era seca, em um lugar de fome, mesmo assim pela fé ele venceu. A Bíblia diz que Sara, com mais de 90 anos de idade, ela alcançou a promessa de ter um filho, porque ela não recuou. E eu vou falar mais ainda. A Bíblia vai falar sobre homens ou mulheres como Raabe, que acolheu os espias e não recuou. A Bíblia vai falar sobre Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas, homens que foram cerrados, cortados ao meio, homens que foram apedrejados, homens que foram desamparados, aflitos, maltratados, do quais o mundo não era digno. Todos esses alcançaram testemunho pela fé,
mesmo muitos deles não alcançando a promessa, mas eles morreram dizendo: eu creio no que Deus me prometeu, eu creio no que Deus me falou, eu creio no que Deus tem para mim. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus proveu algo melhor para eles do que as promessas que eles aguardavam aqui na terra. Mas eles perderam a vida aqui, encerraram a vida aqui, guardando a fé. Então Paulo disse assim: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, e desde agora me está guardada a coroa, a qual o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Ei, você que me ouve nessa noite, não recue. Você que vai ouvir essa mensagem daqui 10 anos, não recue. Você que estará no momento de crise, não recue. Você que será alvejado pelas setas malignas do diabo, não recue. Você que será talvez acometido por inveja, ciúme, não recue. Você que será mal interpretado por alguém, não recue. Você que será ferido, não recue. Você que pode ser vendido como José, não recue. Você que pode ser como os irmãos de Davi o abandonaram, abandonado, não recue. Ou você que pode sofrer tudo como Jesus sofreu. E hoje, no dia da paixão que eu estou ministrando essa palavra, eu quero dizer para você: como Jesus não recuou e foi até o fim, você não pode recuar. E Jesus disse: Pai, está consumado. Ele teve fé e cumpriu o propósito de Deus. Não recue, porque Deus vai abençoar a sua vida. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.